Oi, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade às nossas discussões a respeito do período simples, né? Visto que nós já observamos como ocorrem as relações sintáticas dentro do período simples, né? Agora nós vamos em direção ao período composto, né? E o período composto, ele requer que nós tenhamos algumas informações muito claras na nossa cabeça. E eu vou começar a questionar vocês a partir delas, para que eu possa estabelecer uma certa base com vocês, a partir da qual a compreensão do período composto vai se estabelecer, certo? Vamos então às perguntinhas. Conhecimento é essencial para que vocês possam lidar com o período, tanto o período simples quanto o período composto, tá? Então, o que é frase? De alguma forma, nós já trabalhamos esses conceitos, né? Quando eu iniciei o período simples. Mas, para quem não se recorda, eu vou puxá-los novamente porque eles são necessários e eles são fundantes aqui, certo? O que é oração e o que é período? É preciso que isso esteja muito claro na cabeça de vocês, certo? Então, respondendo a essas questões, vamos ao primeiro questionamento. O que é frase? Frase é todo enunciado de sentido completo. Fez um sentido completo, passou uma informação, eu posso chamar de frase. Ainda que tenha uma única palavra, como por exemplo aqui no que eu assinalei agora, né? Socorro. É apenas um substantivo, acompanhado de um sinal de exclamação que dá ênfase a ele, né? Isso aqui passa uma informação completa, eu posso chamar de frase. Eu pedi socorro é uma estrutura um pouco mais elaborada que também passa um sentido completo. Eu também posso chamar de frase. Tá? E oração? Oração também é todo enunciado de sentido completo, mas com a presença fundamental de verbo ou de locução verbal na sua estrutura. Então, perceba, a oração ela também é um enunciado de sentido completo, mas para ser oração é preciso que se tenha verbo ou locução verbal dentro da estrutura que está sendo analisada. Então, quando eu digo assim, vou usar o mesmo exemplo da versão anterior, né? Do conceito anterior. Eu pedi socorro. Aqui eu tenho pedir. Por eu ter o verbo pedir na estrutura, eu posso chamar isso de frase, porque é um enunciado de sentido completo, e também posso chamar de oração, porque dentro da sua estrutura há um verbo. Eu estava pedindo por socorro. Note, estava pedindo. Eu não tenho um verbo apenas, tenho dois, mas é um verbo auxiliar e o verbo principal é o que eu chamo de locução verbal. Eu tenho isso dentro da minha estrutura. Então, eu posso chamar isso aqui de frase e também oração. Por quê? Porque é um enunciado de sentido completo com um verbo ou uma locução verbal dentro da sua estrutura. Notem que essa percepção de conceitos que eu estou passando para vocês agora, ela precisa ficar muito clara na cabeça de vocês. Por quê? Porque toda oração é também uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Por quê? Porque se não tiver o verbo ou a locução verbal, não posso chamar de oração. É o caso, por exemplo, de socorro. É apenas um substantivo. Então, aqui eu tenho apenas a conceituação de frase a ser atribuída. Eu não posso chamar de oração. Não tem verbo, não tem locução verbal. Percebe? Então, para ser frase, basta ter sentido completo. Para ser oração, é preciso que tenha sentido completo, mais verbo ou locução verbal. Tá bom? E o período? O período, ele é feito de orações ou de oração, né? O período simples, ele é feito de apenas uma oração, ou seja, uma estrutura de sentido completo que tem apenas um verbo como núcleo, né? Isso é o período simples. Quando eu tenho duas ou mais orações encadeadas, né? Eu tenho dois ou mais verbos, núcleos verbais estruturando aí, né?
algo de sentido completo, eu tenho um período composto. Então, se eu disser assim, ó, ventou demais essa noite, eu tenho apenas ventar como verbo aqui. Eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Certo? Agora, aqui embaixo, ventou durante o dia e choveu durante a noite. Ventou durante o dia é uma estrutura de sentido completo que tem um verbo, ventar, que está sequenciada por choveu durante a noite, que tem outro verbo. E também é outra estrutura de sentido completo. Então, note que eu tenho aqui dois verbos, ou seja, eu tenho duas orações e eu tenho um período composto. Então, período simples, uma oração, período composto, duas ou mais orações. Como eu conto as orações dentro do período? Por meio do número de verbos usados ou de locuções verbais. Tá bom? Ok? Os períodos, gente, eles são classificados, né? Os períodos compostos, aqueles de duas ou mais orações, de duas maneiras, tá? Eu tenho o período composto por coordenação e eu tenho o período composto por subordinação. Como funciona o período composto por coordenação, que é o primeiro aqui? As orações desse período, gente, elas são sequenciadas, tá? Uma depois da outra, em um processo em que elas estão ordenadas em conjunto para fazer um sentido mais amplo. Mas cada uma delas tem um sentido em si mesma. Cada uma delas é uma unidade de sentido em si mesma. Se eu separar as orações do período, elas conseguem fazer sentido sozinhas. Elas têm uma certa independência, tá? Elas são independentes. Ok? Observem o exemplo, ó. Gritou com o irmão e correu para o quarto. Gritou com o irmão, uma oração, faz sentido sozinha. Correu para o quarto é outra oração, que faz sentido sozinha. Juntas, elas dão uma informação maior, mas se separadas, cada uma tem uma unidade de sentido em si. Olhem o exemplo de baixo. Descansei, fui à praia, visitei lugares maravilhosos. Uma oração, outra oração, né? 3 unidades, né, de sentido completo encadeadas aqui, com a presença de 1, 2, 3 verbos. Notaram? Esse é o período composto por coordenação, tá? O período composto por subordinação, de forma contrária ao que a gente acabou de ver, as orações são dependentes. Elas precisam umas das outras, elas estão presas umas às outras, para uma completar o sentido da outra de forma partilhada. Elas estão enganchadas umas às outras, estou usando esse termo bem simples para vocês, mas para ficar super claro isso, porque sozinhas elas não são capazes de fazer sentido, tá? Elas precisam uma da outra, elas são muletas umas das outras. Por isso que a gente as chama de subordinadas. Uma é subordinada, é subalterna à outra, numa relação de dependência. Ó, é importante que você venha agora. Se eu disser só é importante, vão me perguntar do que eu estou falando. O que é importante? Então, falta informação, não faz sentido completo. Que você venha agora, Quem é que vai vir agora? Né? Onde é que tem que ir? Para que tem de ir? Note, falta informação. Se a gente fizer o desmembramento dessas duas orações, elas não fazem sentido sozinhas, elas precisam uma da outra para dar uma informação mais completa. Então, uma ampara a outra e a gente tem aqui um processo de subordinação, tá bom? Então, eu quero que vocês observem que existe essa diferença entre o período das coordenadas e das subordinadas, tá? O que a gente vai ver primeiro é o período composto por coordenação. E esse período, ele tem duas classificações majoritárias. Eu tenho as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. O que é síndeto? Síndeto é elemento de ligação. Essa palavra vem de uma raiz grega, né, da língua portuguesa, que significa elemento de ligação. O síndeto, comumente, são as conjunções.
Ou seja, aquela classe gramatical que a gente estuda lá em morfologia, que liga uma palavra na outra, liga uma oração na outra para criar uma relação de sentido, certo? Então, se as orações coordenadas são assindéticas, elas, olha, se A é uma negação, não tem síndeto, não tem elemento de ligação entre as orações, não tem conjunção que as liga. Tem apenas vírgulas, ponto ou ponto e vírgula. Certo? Agora, se as minhas orações coordenadas são sindéticas, elas têm um elemento de ligação entre as orações que ajudam a unir uma oração à outra. E esse elemento é que vai nortear a classificação que ela vai receber. Tá? Por quê? Porque cada conjunção coordenativa traz um sentido embutido em si mesma. Tá bom? Eu quero que vocês notem isso aqui, ó. Veja comigo. Que as orações coordenadas assindéticas serão aquelas que não têm o conectivo ligando uma oração e outra, apenas pontuações, igual aqui no exemplo, ó. Discutimos várias propostas, vírgula, analisamos as possíveis soluções. Aqui vocês percebam que eu tenho duas orações encadeadas, separadas apenas por vírgulas. Isso aqui, essa última, eu vou chamar de oração coordenada, ela se coordenou a outra, né? Se encadeou. Assindética. Por que assindética? Porque ela não tem nenhum conectivo que a ligue. Ela não tem síndeto, tá? Aqui, ela só tem uma pontuação. Então, ela não tem o síndeto, ela é chamada de assindética. Morre aqui a classificação. Diferentemente, acontece com a outra, com a sindética. Discutimos várias propostas e analisamos as possíveis soluções. Notem que eu coloquei um E aqui, ó, né? Quando eu tenho o elemento coesivo, a conjunção que liga uma oração na outra, eu tenho que olhar qual é o sentido embutido dessa conjunção para eu dar a classificação para a coordenada. Tá? Como assim? Discutimos várias propostas. Aí vai vir uma coordenada adiante, ó, em sequência. E analisamos as soluções. Este E soma ideias, então ele é uma conjunção que eu chamo de aditiva. Por isso a minha oração que vem depois é oração coordenada sindética aditiva. Certo? Porque ela se somou à anterior. Para que vocês possam saber das classificações das orações coordenadas sindéticas, vocês têm que lembrar muito bem o que é conjunção. Tá? Caso vocês não se recordem, eu vou refrescar a memória de vocês. Tá? A conjunção é o termo que liga. Tá? Ela é uma classe gramatical de palavra que liga duas outras palavras ou uma oração na outra. E ela ajuda a construir relação de sentido entre os termos, entre as orações. Tá bom? Olhem aqui o exemplo, ó. O time jogou muito bem. Entretanto, não conseguiu a vitória. O time jogou muito bem é uma oração. Não conseguiu a vitória é outra. O entretanto liga o não conseguiu a vitória à oração anterior por meio do entretanto, que é uma conjunção que dá a ideia de adversidade. Então, essa segunda oração aqui, eu vou chamá-la de oração coordenada sindética adversativa. Certo? Por quê? Porque ela está sendo conectada à outra anterior com uma conjunção adversativa. Assim trabalham as conjunções dentro da construção de um período para nós. É por isso que a gente estuda todas as classes gramaticais separadas, para depois a gente saber como elas trabalham em conjunto dentro dos enunciados para ajudar a criar as teias de sentidos para a gente comunicar, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês as conjunções coordenativas que serão úteis para o nosso processo de aprendizagem do período composto por coordenação. As aditivas, tá? As principais, o e, o nem, o também, o bem como, o não só, o mais também, né? Eu vou ao cinema e Arthur vai comigo. Note, ó, o e aqui está somando uma oração na outra. Se eu fosse classificar essa oração aqui embaixo, eu classificaria de oração coordenada sindética aditiva. Percebe?
As adversativas mais comuns, o mais, o porém, o não obstante, o todavia, o contudo, apesar disso, entretanto, tá? Vão ajudar a criar essa relação de adversidade. Não estudou muito, porém, tirou uma nota boa. Porém, tirou uma nota boa. Ó, se eu fosse classificar essa oração aqui que vem e se encadeia a anterior, eu classificaria como oração, coordenada, sindética, adversativa, porque o porém ajuda a criar a ideia de adversidade. Perceberam como eu dependo das conjunções de saber para que elas servem para eu conseguir classificar? Tá? As alternativas, a mesma coisa. Ó, ou, ora, seja, o quer, o já, né? Sempre aos pares, porque a gente usa os pares para fazer a questão da opção, né? Da possibilidade de escolha, de alternância. Ou você dança, ou canta, né? Esse ou canta aqui, que se encadeia a oração anterior, eu classificaria de oração coordenada sindética alternativa. Certo? As conclusivas, logo, portanto, pois. O pois aqui depois do verbo, ele é conclusivo, porque antes do verbo, ele é explicativo. Essa questão da posição também interfere no sentido a ser embutido, tá? Fiquem espertos com isso. Sobretudo com o pois, tá? Por isso que tem que ler e interpretar o sentido expresso, não é só bater o olho e ir lá e classificar. Por quê? Porque se tiver antes do verbo é uma classificação, se tiver depois do verbo é outra, tá? Então, seu currículo é bom, por isso arrumará um emprego rápido. Ó, por isso arrumará um emprego rápido, eu classificaria como oração, coordenada, sindética, conclusiva. Ok? As explicativas, o porquê, o pois antes do verbo, o que, o porquanto, isto é, o ou seja, como, na verdade, o a saber, né? Vão ajudar a criar a ideia de explicação. Não fui ao baile porque não tinha convite. Olha o porquê. A partir do porquê não tinha convite, eu posso classificar como oração, coordenada, sindética, explicativa. Porque o porquê usado, né? Ele serve para conectar esta oração inteira à anterior, criando uma ideia de explicação, de justificativa. Tá? Eu trouxe aqui também as conjunções subordinativas, mas eu vou deixar para revisá-las com vocês quando nós entrarmos no período composto por subordinação. Por quê? Para não ficar confuso agora na cabeça de vocês. As que vão ajudar em primeira instância são as coordenativas. Então, eu vou revisá-las para a gente poder trabalhar com coordenação. Quando a gente entrar em subordinação, eu volto aqui e reviso as subordinativas com vocês. Tá bom? Vamos aqui. Para o nosso primeiro momento, é necessário que a gente tenha conhecimento das nossas conjunções coordenativas. Por quê? Porque vocês perceberam, quando eu fui explicando os exemplos para vocês, que são elas que vão alinhavar as classificações das orações? Elas que vão mostrar como a gente classifica as orações coordenadas sindéticas, né? A partir do sentido que elas expressam, a relação lógico-semântica que elas estabelecem entre as orações, né? Ao serem colocadas entre uma oração e outra. Tá? É por isso que a classificação das orações coordenadas sindéticas, né? Elas são, nesse caso aqui, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Por que que elas são assim? Porque elas partem da conjunção coordenativa aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa que a gente acabou de revisar lá atrás. Por isso que a professora sempre explica, né? Que aprender gramática é subir uma escada. Se você não tem o pé muito firme no degrau anterior para você lembrar para que ele serve, você não consegue avançar para o próximo. Tá? Você não sobe, porque um conhecimento depende do outro. Se eu não sei o que são conjunções, eu tenho dificuldade aqui, nesse momento agora de aprender análise sintática. Por isso que a Pro revisou antes da gente entrar efetivamente no conteúdo. Tá bom? Então, ó, as orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que vão se unir à oração anterior, dando ideia de soma. Por meio de quem? Por meio das conjunções que são aditivas, que passam a ideia de soma, né? Discutimos várias propostas e analisamos soluções.
e analisamos soluções, é a oração que se encadeou, que se conectou à anterior. Conectou por meio do quê? Do e, que é uma conjunção aditiva. Então, ela é uma oração coordenada sintética aditiva. Nós tivemos ideias somadas aqui. Tá? A mesma coisa acontece com o exemplo de baixo. Não discutimos várias propostas, nem analisamos quaisquer soluções. Nem analisamos quaisquer soluções é uma outra ideia que se somou à anterior pela conjunção nem. Então, eu tenho uma oração coordenada sintética aditiva. Tá? Aditiva vem de adição, de soma, igual a na matemática. Tá? Aqui, a segunda classificação. As orações coordenadas sintéticas adversativas. Adversativo vem de adversidade, de situação contrária. Por isso que a gente tem a palavra adversário, aquele que é contrário a você. Tá? Então, elas vão exprimir uma ideia de contrariedade. Então, você tem a oração principal, ó, o amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Mas pode luzir em qualquer ponto da cidade, notem, é uma oração que veio e se encadeou, ela grudou na anterior por meio do mas, que é uma conjunção. Essa conjunção é adversativa. Então, como vai ficar a classificação dessa oração? Oração coordenada sintética adversativa. Tá? A mesma coisa com a de baixo. O país é extremamente rico, o povo, porém, vive em profunda miséria. Ó, o povo, porém, vive em profunda miséria, veio e se conectou anterior a partir do porém. O porém gera a ideia de adversidade. Então, nós temos uma oração coordenada sintética adversativa. Assim vai acontecer com os outros 3 exemplos também. Tá? Todos aqui são orações coordenadas sintéticas adversativas, porque partem de um conectivo de adversidade. Tá bom? Na terceira, as alternativas, as orações coordenadas sintéticas alternativas. Elas vão expressar alternância ou escolha, né? Opções. Por meio de quem? Das conjunções alternativas, que a gente viu lá em cima e que eu coloquei algumas aqui para vocês, ó, né? Diga agora, ou cale-se para sempre. Note, ou cale-se para sempre se encaixa na oração anterior, né? Dando a ideia, criando a ligação aí, a relação de sentido de alternância. Então, vocês vão ter aqui uma oração que é coordenada, que é sintética, que é alternativa. Perceberam? A mesma coisa com as subsequentes, ó. Ora age com calma, ora trata todos com muita aspereza. Aqui temos uma oração que se encadeou a outra por meio do ora, ora. Notem, ele pode aparecer sozinho ou aos pares, não tem problema. Você vai classificar a que vem e se encaixa na anterior, tá? Como uma oração coordenada sintética alternativa. Certo? Estarei lá, quer você permita, quer não permita. Quer não permita, ó. Notem, quer você permita, quer não permita. 2 orações seguidas aqui que são alternativas, que estão ligadas à primeira, que é estarei lá. Então, aqui temos orações coordenadas sintéticas alternativas, né? Temos 2 núcleos verbais aqui sequenciados, ó. Notaram? Então, a partir da ideia que o conectivo cria, estabelece, é a classificação da oração. Certo? Na quarta, a oração coordenada sintética conclusiva. Tá? As conclusivas vão partir do mesmo princípio que as anteriores, só que agora os conectivos são de conclusão, né? O portanto, o assim, o por isso, o então, de modo que, em vista disso, todos que introduzirem a ideia de conclusão, né? O logo, vocês vão ver que eles vão dar a possibilidade de classificarmos a oração como oração coordenada
sindética conclusiva, tá? Então, ó, não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. Portanto, não posso pagar, se encadeia a oração anterior, né? Criando uma ideia de conclusão. Então, nós vamos ter aqui uma oração coordenada sindética conclusiva. Ok? Tudo bem? A mesma coisa acontece com os outros. A situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Note que devemos, pois. Então, o pois depois do verbo, ele dá a ideia de conclusão. Então, oração coordenada sindética conclusiva. Tá? Por que eu estou frisando isso? Porque a próxima classificação é a explicativa. Na explicativa, vocês vão ver que tem o pois também, só que ele é usado antes do verbo, sempre. Tá bom? O time venceu, por isso está classificado. Ó, outra oração coordenada sindética conclusiva. Tá? Aquela substância é tóxica, logo deve ser manuseada cautelosamente. Todas orações coordenadas sindéticas conclusivas, encaixadas à oração anterior por um conectivo de conclusão. Tá? A mesma coisa se dá aqui com a oração coordenada sindética, só que agora explicativa. Ela é encaixada na oração anterior por meio de um conectivo de explicação. Tá? Então, vou embora, que cansei de esperá-lo. Que cansei de esperá-lo, né? Temos o que aqui. E ele vai conectar a oração anterior à subsequente, que será uma oração. Oh, Jesus, aí. Uma oração coordenada sindética explicativa. Certo, babies? Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Observe. Por que estudou o dia inteiro? Então, aqui, esta oração é encaixada na anterior para dar uma explicação por meio do conectivo por quê. Então, ela é uma oração coordenada sindética explicativa. A mesma coisa acontece com a anterior. Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Note que aqui eu tenho pois, que está antes do verbo. O verbo aqui é o verbo ser, ó, que está conjugado. Então, aqui, uma oração coordenada sindética explicativa. Tá? Ok? Essa é a nossa aula de hoje, tá? Esse conteúdo começa a desenvolver em vocês a capacidade de olhar para o período composto, tá? Na próxima aula, vocês vão fazer exercícios sobre esse conteúdo. Eu sugiro que vocês produzam anotações, revejam essa aula quantas vezes for necessário, tá? Que vocês façam um mapa mental no caderno para poder organizar e assimilar as ideias explicadas na aula de hoje a partir da aula que vocês acessaram, tá? Essas práticas e táticas ajudam na assimilação do conteúdo, porque muitas vezes só ouvir a aula não adianta para algumas pessoas. Elas precisam escrever, elas precisam registrar, elas precisam raciocinar com táticas de produção e registro para que aquilo fique nelas. Então, cada um sabe onde o seu calo mais aperta. Quem sabe que precisa desse processo, faça, aproveite o restante da aula para vocês poderem fazer esta construção, certo? E assim poder praticar o conteúdo. Amanhã eu vou soltar exercícios sobre este conteúdo explicado. E na semana seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir junto esses exercícios e eu vou explicar a primeira parte das orações subordinadas, que é a próxima parte do conteúdo, tá bom? Um beijinho para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários da postagem da aula, que aí eu vou lá no comentário e tiro a dúvida de vocês também, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau.